Bom dia a todos, como estão? Estamos iniciando a primeira palestra do Encontro Nacional das Agroindústrias. Gostaria de agradecer, primeiramente, a toda a organização pelo convite. Eu sou professora Gerla Chinelati, sou professora da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, atuando na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Engenharia também de Alimentos, em especial em laticínios e também em cervejas artesanais. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um ponto muito importante. O tema do evento engloba, agroindústria, gestão, inovação e sustentabilidade. E dentro desse leque muito importante do tema do evento, a gente sugeriu aqui com a organização que trouxéssemos um tema extremamente importante, que é falar um pouco dos programas de autocontrole na indústria de laticínios. Estou já iniciando aqui o compartilhamento da minha tela, para que facilite vocês visualizarem, acredito que já estejam visualizando. Então, os programas de autocontrole em laticínios é um assunto extremamente importante para todos os profissionais que aqui estão assistindo, os profissionais que vão atuar na indústria de alimentos, nas agroindústrias, e como o programa de autocontrole, especificamente, eu vou falar aqui de laticínios, que é minha área de atuação, e por que eu escolhi esse tema? Bem, a gente tem aqui na universidade muitos projetos, tanto de pesquisa como de extensão, e dentro dessa nossa vivência, também experiência dentro da indústria de laticínios, se faz muito importante a gente compreender o que a legislação nos exige. Falar de legislação não é fácil, falar de legislação, muitos não gostam de falar de legislação, mas na hora que adentram a indústria, que vão trabalhar na indústria, sentem falta do que, tanto da interpretação, como também, e em específico, da aplicação, da execução dessa legislação, o que ela nos pede de fato, para que a indústria que nós estejamos trabalhando esteja dentro dos parâmetros legais e suas imensas exigências. Tá? Vou tentar trazer de forma mais tranquila para vocês essa importância da gestão da qualidade. Quando muitos falamos de gestão da qualidade, a gente já pensa em laboratório, em laboratórios de autocontrole, laboratórios da qualidade. E não necessariamente somente isso, tá? Aliás, não é somente isso. Quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente não fala só daquelas análises de qualidade dos produtos fabricados numa indústria. A gente fala de entregar um alimento seguro, sim. Mas para que a gente entregue esse alimento seguro, a gente tem que ter sempre em mente ações de prevenção para que o processo de fabricação esteja dentro do que a empresa acredita ser a correta ao processar aquele alimento, para que se obtenha um produto de qualidade, tá? E a gestão da qualidade, ela deve garantir que ao final do processo, aquele alimento, de fato, esteja dentro dos limites que o tornam seguros para comercialização. Então, essa entrega, a gente faz com muita cautela e muita responsabilidade. Para que facilite o trabalho da gestão da qualidade, a gente trabalha com gerenciamento de riscos. O que é o gerenciamento de riscos? A gente verificar, identificar quais são os riscos dentro do processo para que aquele alimento não traga nenhum tipo de problema ao consumidor, ao consumidor final, para que aquele alimento seja de fato seguro. Então, no gerenciamento de riscos, a gente vai identificar os riscos, compreender, vai fazer análise qualitativa, entendendo a importância daqueles riscos. Análise quantitativa, a gente vai investigar o impacto que aqueles riscos, aqueles efeitos vão trazer para os alimentos que estão sendo produzidos, vamos planejar respostas, tomando decisões para lidar com cada risco.
Vamos também verificar o monitoramento, acompanhamento e verificação de todos aqueles riscos que estão, como é que eles estão sendo, como é que eles estão sendo analisados e verificados diuturnamente dentro da empresa, e dirimindo ao máximo possível que esses riscos sejam levados, então, até o consumidor, até o produto final ao consumidor. E a gente não pode falar de gestão da qualidade sem analisar a legislação, como eu falei anteriormente. É um assunto muito desgastante, mas tão importante quanto falar de tecnologias. Falar de tecnologias é sempre muito bom, né? Falar de processos, processamentos e tecnologias. Mas nenhuma empresa, nenhuma indústria, nenhuma agroindústria, ela vai permanecer no mercado com autorizações e regulamentações, se elas de fato não seguirem a legislação. E diante desse pensamento, que nós temos aí o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele renovou o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que nós conhecemos como RIISPOA, essa sigla. Então, é a sigla do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. O que esse documento traz? Traz regras, né? É uma legislação, onde a inspeção de estabelecimento de produtos de origem animal, eles vão receber várias determinações, né, definições. E a indústria de laticínios não seria diferente, que é produtos de origem animal. Então, nesse novo RISPOA, ele traz que a inspeção, né, oriunda do CIF, do Sistema de Inspeção Federal, no caso aqui, ela passa a ser periódica, baseada no autocontrole e nos programas como a análise de perigos e pontos críticos de controle, que é o APPCC, das empresas. Né? Então, esse APPCC passa a ser baseado no grau de risco sanitário envolvido em todo o processo produtivo. Tá? Por isso que falar sobre programas de autocontrole é muito importante. A indústria, a inspeção, perdão, ela vai ser de maior risco se a indústria, ela tiver critérios que exijam, né, inspeção mais rigorosa, e menor risco quando os processos são de inspeção mais leves. E no artigo 12 do novo RISPOA, ela diz que a inspeção e a fiscalização industrial de produtos de origem animal, ela vai abranger, dentre outros itens, alguns procedimentos, como a verificação dos programas de autocontrole do estabelecimento, que é o foco da nossa palestra de agora. Tá? Então, esses programas de autocontrole, eles estão previstos no RISPOA, e a fiscalização e a inspeção, elas estão também previstas para que esses programas de autocontrole, que a gente chama de PAC, PAC, essa sigla, PAC, desses estabelecimentos. Então, o artigo 74, do RISPOA, ele fala que os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados. É essa a necessidade, a responsabilidade da gestão da qualidade. A gestão da qualidade, como eu falei, não é só o laboratório, né, analisar o produto no produto final, se ele está dentro dos padrões da indústria e da legislação. Não. Ela está em definir, disponibilizar esses programas de autocontrole, sendo eles implantados, mantidos, monitorados e verificados. Esse é o grande gargalo, um dos grandes gargalos. Por quê? Porque quando chega uma auditoria do Ministério da Agricultura, eles vão naturalmente, uma das primeiras coisas que eles chegam, após cumprimentar todos da empresa, quero verificar a documentação. E a gente sempre, e o Ministério da Agricultura, a fiscalização sempre começa geralmente começa com os programas de autocontrole. Então, o programa de autocontrole, ela vai fazer com que as empresas se responsabilizem pela qualidade e que elas possam ser auditadas nos programas previstos,
tá? A gente vai ver todos os programas de autocontrole, do que se trata esses programas, tá? E é responsabilidade da empresa. Então, para os profissionais que estão se preparando para o mercado de trabalho, ou que já estejam no mercado de trabalho e trabalham diretamente com a gestão da qualidade, eles precisam compreender que a responsabilidade é de toda a documentação, de toda a organização desses programas e ferramentas da qualidade aplicados na indústria da gestão da qualidade. Então, quanto melhor a empresa, menos ela vai ser auditada. A gente tem alguns projetos, como eu comentei aqui, junto com indústrias de laticínios aqui da região, e que algumas indústrias elas são auditadas anualmente pelo sistema de inspeção, né, sejam elas de inspeção federal, quando elas são registradas no sistema de inspeção federal, ou auditadas na inspeção estadual, quando elas são registradas no âmbito estadual. Tá? Então, quanto melhor a empresa, menos auditada. E só existe auditorias do Ministério da Agricultura, ou seja, do sistema de inspeção ao qual ela está vinculada? Não. As empresas também são auditadas por auditorias de terceira parte. O que são auditorias de terceira parte? São auditorias, por exemplo, a indústria uma indústria de laticínio X, ela vende para um grande distribuidor, né? Por exemplo, Walmart, né? Carrefour, estou dando aqui exemplos, né? Ou mercados, enfim. E esses mercados, para saber que a gente chama de terceira parte, elas vão querer saber se realmente aquele produto que eles estão vendendo, colocando na gôndola dos seus mercados, eles passam realmente por rigoroso controle de qualidade, elas vão auditar a indústria, tá? Então, a indústria ela vai sofrer, então, auditorias de fiscalização e auditorias de terceira parte, que essas justamente são os mercados que recebem esses produtos. Então, elas vão ser também auditadas. Então, é importante que todas essas documentações disponíveis de todas as etapas de produção, processo, controle do laboratório, insumos, essa documentação precisa estar organizada para que quando chegue essa auditoria, ou agendada, ou de surpresa, né, elas possam, então, ser avaliadas. Então, qual mais uma vez, para que a gente compreenda, né, essa importância, que quem executa essa gestão da qualidade é a empresa, né, o setor da gestão da qualidade. Ela vai executar e vai monitorar todos os processos da indústria, desde o recebimento de insumos e matérias-primas até o consumidor, né? Então, eles vão monitorar isso tudo. E quem é que vai verificar? No caso aqui das indústrias que são registradas na inspeção federal, é o Ministério da Agricultura, através de seus serviços, de seus inspetores, né, da sua inspeção federal. Então, algumas normas já foram publicadas, várias normas já foram publicadas, existem legislações, e sempre que o Ministério da Agricultura publica alguma norma que vá auxiliar, eles entram em contato com todas as indústrias, que elas são registradas, que têm o registro no sistema de inspeção federal, com todos os estabelecimentos, então, e comunicam, né, essas legislações. Para quê? Para que as indústrias tenham ciência dessas novas regras, dessas novas legislações, para que, então, elas possam segui-las. Né? A norma interna número 2, de 2015, ela fala sobre o risco associado ao produto e ao desempenho do estabelecimento. A norma interna número 3, de 2016, ela fala sobre a atividade de fiscalização e todos os subsídios para essa avaliação de fiscalização e auditorias. E a norma interna número 1, de 2017, ela vai falar sobre os programas de autocontrole, com modelos de formulário, frequências e os procedimentos para verificação da implantação dos autocontrole, né, desses programas de autocontrole. Então, a norma interna número 1 de 2017,
elas trazem justamente isso. O que são, afinal, esses PACs, né, esses programas de autocontrole? Essa norma interna, ela modernizou as auditorias, ela facilitou, ela delineou, né, como que as auditorias vão ser realizadas, verificadas com relação a toda a documentação. Então, ela entrou em vigor em 2017 e revogou vários ofícios circulares entre ano 2000 e 2013, inclusive o ofício circular número 24 de 2009. Tá? Então, e no artigo 74, parágrafo 3º, diz que o mapa estabelecerá em normas complementares, esse artigo 74 é do RISPOA, que o Ministério da Agricultura estabelecerá em normas complementares os procedimentos oficiais de verificação de programas de autocontrole. Então, justamente a norma interna número 1 de 2017, ela vai justamente falar sobre esses programas de autocontrole. O Sistema de Inspeção Federal, durante a fiscalização do estabelecimento, pode realizar as análises previstas no decreto, no regulamento técnico de identidade e qualidade dos produtos que estão sendo fabricados, nas normas complementares, enfim, todas as legislações e também dos programas de autocontrole. Né? E no artigo 428, fala também que no processo de solicitação do registro de tanto de indústria como de todos os produtos, devem constar a relação dos programas de autocontrole implantados pelo estabelecimento. Então, o controle do processo, ela sempre vai avaliar a implantação e a execução desses PACs, tá? E a base desses programas de autocontrole gira em torno das boas práticas de fabricação, da análise de perigos e pontos críticos de controle e do programa padrão de higiene operacional. Então, esses programas de autocontrole podem incluir também, o bem-estar animal, quando aplicável, que é, no caso, a indústria de laticínio, né? Por quê? Porque trabalha com recepção de leite, então todo o programa, a política leiteira da indústria, ela é analisada, né? Que a gente chama aí dos programas de boas práticas agropecuárias, as boas práticas de fabricação, programa de padrão de higiene operacional e a PPCC. Então, todas essas ferramentas, elas são verificadas, analisadas e auditadas pelo Ministério da Agricultura. Então, por que a gente precisa ter um PAC bem estruturado? Então, a gestão sanitária desses riscos, de tudo que a gente falou anteriormente, e tudo que envolve o processo de fabricação para obter um produto seguro, um alimento seguro, precisa ser gerido, né? Então, essa gestão sanitária desses riscos na produção de alimentos tem que ter o foco da inocuidade da produção, mudança no sistema de fiscalização para auditorias do Ministério da Agricultura, em especial na indústria de laticínios, garantir ótimos resultados nas auditorias do sistema de inspeção e ter esse programa de autocontrole, ele vai facilitar que evidências auditáveis estejam expostas para que o sistema de auditoria do CIF, né, do Sistema de Inspeção Federal, eles possam ser analisados com mais facilidade. Então, essa norma interna número 1, ele vai ele vai listar todos os programas de autocontrole, todos os itens que o programa de autocontrole montado, desenvolvido pela indústria, ele esteja completo, né? Então, o que precisa estar envolvido nesse programa de autocontrole? Primeiramente, a manutenção das instalações e equipamentos industriais, vestiários, como é que estão, né, os vestiários sanitários e barreiras sanitárias, iluminação, ventilação, água de abastecimento, águas residuais, controle integrado de pragas, limpeza e sanitização, higiene, hábitos higiênicos, treinamento e saúde dos operários, procedimentos sanitários das operações ou operacionais, que a gente chama de PSO, controle da matéria-prima, ingrediente e material de embalagem, controle de temperatura, calibração e aferição de instrumentos de controle de processo, o APPCC, controles laboratoriais e análises, controle de formulação de produtos fabricados e certificação dos produtos exportados. Veja que eu falei aqui 17 itens
né? E que na grande maioria dos estabelecimentos das indústrias de laticínios são 16 itens, porque esse 17º, certificação de produtos exportados, é só, no caso, cabe apenas para os produtos disso que fazem exportação para o exterior. Então, todos esses itens, eles são, que eu citei aqui, professora, mas isso tem no manual de boas práticas. Sim, existem os manuais de boas práticas, mas nem todos os manuais de boas práticas que a gente encontra nas indústrias englobam esses itens que a norma interna número 1 exigem para as indústrias, por isso que elas citam um por um desses aqui, ok? Então, o foco dos programas de autocontrole é desenvolver, aplicar, né, no caso, executar esse programa de autocontrole para produzir evidências para as auditorias. O que são evidências? Né, são tudo que, são planilhas, são resultados, são respostas que as auditorias, quando vão questionar as indústrias, tanto a auditoria de inspeção do Ministério, por exemplo, como também a auditoria de terceira parte, eles vão perguntar, mas, por exemplo, o que vocês fazem se... vão dar um exemplo de um risco qualquer que pode ocorrer num produto. Por exemplo, leite com antibiótico. Vai trazer vários riscos, tanto para o processo como também para o consumidor. Né? Então, eles perguntam, o que vocês fazem para controlar que a matéria-prima que vocês estão recebendo não tenha antibiótico? Então, ele vai questionar isso, a gestão da qualidade. E a gestão da qualidade vai mostrar, através das evidências, que todo o leite que eles recebem, eles passam por toda a análise e a inspeção, a análise interna de autocontrole dentro do laboratório, e que eles através dessas evidências, vão mostrar que aquele leite que eles estão recebendo, de fato, não apresenta o risco de antibiótico, tanto para o processo como também para o consumidor. Compreenderam? Então, eles vão verificar, a auditoria ela vai verificar, através das ferramentas padronizadas e com as frequências pré-estabelecidas, se esses programas, de fato, estão sendo cumpridos pela empresa, exatamente como foram concebidos, e a empresa será cobrada para que esse programa contemple todos os elementos de inspeção, de alguma maneira. Quais são esses elementos de inspeção? Aqueles 17 itens que eu citei ainda há pouco. Então, os programas de autocontrole, eles têm que envolver, contemplar todos os itens que cabem às indústrias de laticínios. Tá? Eles vão verificar se a empresa atende à legislação vigente, bem como os princípios técnicos científicos. Tá? Quais são esses princípios? Geralmente são aqueles regulamentos técnicos de identidade e qualidade do produto. Por exemplo, regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo de coalho. Né? Então, o queijo de coalho, se uma indústria produz queijo de coalho, ele vai ter aqueles princípios técnicos científicos e legislação vigente. Então, e vão, através, então, dessa auditoria, verificar se essas evidências, de fato, estão respondendo positivamente e estão contemplando todos os itens e atendendo à legislação vigente. E esses programas de autocontrole, eles vão realmente demonstrar efetividade, se, de fato, o que está escrito, a indústria executa e, então, vai levar um alimento seguro ao consumidor. Alguns pontos chaves das auditorias do Ministério, eles vão comparar se os dados auditados com os registros da empresa, eles vão verificar se há compatibilidade entre eles, se não tem nenhum tipo de ausência de informações, ou se eventualmente uma empresa está tratando essas informações de forma responsável, se existe desvio de alguma medida corretiva, tá?
E se, nesses casos de desvio de medida corretiva foram, de fato, adotadas, ou se a indústria não está adotando as medidas corretivas para que aquelas evidências, aqueles riscos não ocorram para o alimento, para que ele esteja seguro, vai verificar se as medidas corretivas adotadas devem ser descritas, estar descritas no plano, nos planos de ação, vão comprovar que as medidas adotadas restabeleceram condições sanitárias do equipamento, instalação e do produto, comprovar que as medidas preventivas adotadas evitam, de fato, que um risco ocorra, ou se a recorrência de alguma não conformidade encontrada anteriormente também esteja segura, né, comprovada, e algumas consequências das inconformidades das ações fiscais encontradas pelo CIF. Por exemplo, uma vez que, dentro das evidências da auditoria, foram constatadas alguma falha no processo, os fiscais do CIF, eles vão interferir, impedindo a produção, a produção dos produtos comprometidos e também a comercialização daqueles já produzidos nessas condições. Então, a verificação, a inspeção, elas vão, através das evidências, determinar se, de fato, aqueles processos, produtos que estejam com algum problema, com comprometimento, e também vão impedir que a comercialização de algum produto que ainda esteja na câmara, no caso, na câmara fria de expedição, sejam comercializados. Por quê? Porque através da documentação e verificação, podem identificar qualquer tipo de falha no processo. Então, no processo, ele pode, a inspeção pode paralisar temporariamente, ou pode, inclusive, interditar áreas da indústria, por exemplo, uma indústria que produz queijo de coalho, produz manteiga, produz doce de leite. Se em algum programa de autocontrole eles evidenciarem falha, eles podem paralisar temporariamente a indústria toda, ou interditar especificamente, por exemplo, a produção de doce de leite. Então, eles vão interditar equipamentos, utensílios, seção de produção de doce de leite, para que a indústria busque, através de um plano de ação, medidas corretivas para que aquele risco não volte a dar algum problema naquele produto que está sendo fabricado, certo? E se eles evidenciarem também, através da documentação, problemas com o produto, eles vão apreender os produtos fabricados, né? Ou, em poucas vezes, vão dar condições de aproveitar condicionalmente os produtos fabricados, ou condenação total dos produtos implicados diante das não conformidades da documentação dentro do programa de autocontrole. O ideal é que os programas de autocontrole mostrem, se eles forem de fato executados, que a empresa não tenha nenhum tipo de risco, né? Risco sanitário zero para a indústria. Mas, caso apresente algum risco, né, tome algumas ações imediatas. Exemplo, participei de uma auditoria do Ministério da Agricultura há um bom tempo atrás, onde o creme de leite, o leite estava sendo desnatado, e o creme de leite ele estava à temperatura ambiente, né? Então, foi um risco porque um creme de leite à temperatura ambiente demonstra risco biológico. Então, ou eles, na mesma hora, imediatamente, os fiscais, quem está fazendo a fiscalização, eles impõem que medidas sejam tomadas imediatamente, ou, por exemplo, aqui, aceleração da adoção de boas práticas de fabricação na obtenção, ou, no caso, resfriamento, transporte das matérias-primas e produto acabado. Então, se existe naquele momento da inspeção e fiscalização alguma medida que pode ser tomada de forma imediata para que aquele produto
passe por algum processo de forma imediata e que não traga mais risco ao processo e ao consumidor, ao produto, eles tomam essa medida de ação preventiva imediata, tá? Eles tomam muito cuidado, o foco muito deles é a questão do controle de temperaturas, porque a gente sabe que quando as temperaturas não estão sendo controladas dentro da empresa, tudo que entra em composição, todos os produtos alimentícios, lácteos no caso, eles podem começar a entrar em deterioração, né? Então, tudo que entra em contato com o produto, ou em contato direto com todos os processos, eles têm que ser avaliados sistematicamente quanto à inocuidade. A temperatura é um dos pontos de extrema importância para que todo esse processo seja analisado. Então, o estabelecimento industrial ele tem que dispor da recepção da matéria-prima, de documentos que informem a sua origem, obedecendo a legislação vigente, facilitando, inclusive, que haja a rastreabilidade. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, se o leite recebido é garantido que não tenha antibiótico, né? Então, naquele documento, toda a documentação na recepção da matéria-prima, na análise daquele leite, toda a gestão da qualidade tem que informar que aquele leite que chegou no caminhão tal, no caminhão isotérmico, que foi analisado da boca 2, número 2 do caminhão, ele é um leite coletivo ou é leite individual? Né? Se for coletivo, naquele leite, naquele tanque, quais são os produtores que o leite foi adicionado naquele tanque? Então, permitir que todos os produtores sejam analisados coletivamente e também individualmente para identificar que se foi do seu Zé, da propriedade do seu Zé, ou se foi da propriedade da Dona Maria, que teve problema de presença de antibiótico no leite, caso haja esse tipo de registro, né? Então, o leite cru tem que ser cumprido fielmente todas as instruções normativas, e é preciso ter o manual de boas práticas para alergênicos também. Né? Muita atenção a quem recebe, manipula e entrega substâncias alergênicas da indústria, e leite é um produto alergênico, né? E não muitas empresas colocam assim, que utilizam leite, pode conter leite, e é uma questão de muita responsabilidade, e a gente precisa ter ciência de que leite, sim, é um produto alergênico, pode conter leite, todo traço de leite, etc. Então, para tirar essa responsabilidade da empresa no controle. Então, o programa de autocontrole também trabalha com essa questão dos alergênicos, de o controle da qualidade dos produtos recebidos e insumos. Então, o relatório de não conformidade é um comunicado oficial do sistema de inspeção para a empresa sobre a não conformidade. Como é que acontece? A fiscalização vai verificar se tudo está dentro do conforme. Se não tiver, ele vai emitir um relatório de não conformidade para a empresa, e a empresa ela vai repassar esse relatório. A empresa ela tem que assumir as responsabilidades e montar um plano de ação. Um plano de ação para que a não conformidade identificada pela fiscalização seja zerada, né, seja resolvida. Que tipo de ação? Ação imediata, ação corretiva e ação preventiva. E todas essas ações, elas vão passar novamente pela fiscalização do Sistema de Inspeção Federal, para que seja verificado se tudo que foi... todas as ações da empresa foram zeradas, né, foram resolvidas as não conformidades. Então, quando a empresa recebe o registro de não conformidade, o relatório de não conformidade, esse relatório ele pode ser por elemento, por exemplo, a temperatura de recepção do leite foi acima de 5 graus, ou foi acima de 4 graus, a depender do padrão, né,
no caso é 5 graus Celsius, tem indústrias que mantém a temperatura de legislação de 5 graus Celsius ou coloca 4 graus Celsius. Então, se a fiscalização chegar lá e tiver 6 graus, ele recebe ali um registro de não conformidade e esse elemento precisa receber um plano de ação para, então, um controle melhor desse elemento. Registro de não conformidade não é um auto de infração, certo? São indicações para que a empresa tenha a chance de organizar. Caso, através dos planos de ação dos PACs, né, dos programas de autocontrole. Então, caso essa ação corretiva não for adotada, ela pode sim virar um auto de infração. Aí vai se iniciar um processo administrativo da inspeção, da fiscalização para com a empresa, tá? Então, eles dão prazos para que esses registros de não conformidade a indústria adote, né, ela faça um plano de ação, pegue essas ações corretivas, e muitos processos, o mapa pede autuação mais punitivas, né, muitas empresas que não resolvem, não se planejam, não montam plano de ação junto com os programas de autocontrole, elas passam por punições, né. E as principais causas de não conformidade dentro dos PACs, dos programas de autocontrole, são questões relacionadas à higiene dos empregados, dos colaboradores, né? Cuidados desde a contratação, recebendo registro de treinamento com assinaturas, os manipuladores, os colaboradores, eles precisam ter sempre treinamentos, e esses treinamentos precisam ter práticas do pessoal, né, contendo esses tópicos de prática de higiene pessoal. Falar também sobre contaminação cruzada, colocar só o previsto nesse item, por exemplo, como evitar trânsito de produtos entre a área suja e a área limpa, né, e mostrar na prática, dentro desse treinamento aos colaboradores, que eles podem ser veículos de contaminação cruzada, como também podem evitar que essa contaminação cruzada ocorra, né, dentro da planta industrial. O programa de higiene operacional, ele não precisa de um item específico, cada PPHO terá o seu registro específico, então, todos os processos de higiene dentro da operação, elas precisam ser registradas, tá? E a ficha de fabricação, todos os produtos precisam estar registrados através da ficha de fabricação. É importante salientar que documentos sujos, né, porque molhou com água, está rasurado, preenchido à mão, esses controles, como eles vão passar, são evidências para o sistema de inspeção, eles precisam estar bem elaborados, detalhados e mostrar de fato que tudo que aquilo ali está sendo feito, que está sendo previsto, está sendo realmente feito. Controle integrado de pragas. Se for terceirizado, a empresa precisa estar registrada na Anvisa. A maior causa de não conformidades é a falta de ação corretiva, e aí ficam as decisões para evitar a não conformidade soltas, né? Exemplo, PPHO, de distribuição de água, determinar os pontos de coleta para análise da qualidade de água. Uma indústria tem 11 pontos, então todos esses 11 pontos têm análise de cloração e turbidez, elas precisam ser analisadas todos os dias, de acordo com a legislação. Então, o programa de autocontrole tem que descrever absolutamente isso, tudo, né, abrangendo, contemplando todos os 16, ou 17, no caso de exportação, itens que a norma interna exige, tá? Então, quem usa água de abastecimento deve sempre verificar o teor de cloro residual e a necessidade ou não de cloração adicional, verificar pH, turbidez. Então, são exemplos que eu estou citando aqui. As ações fiscais, elas passam, como eu comentei anteriormente, passam tanto pela produção como do produto. Se tiver problema durante a produção, vai ser
paralisação temporária ou interdição total ou parcial, e se for problema com o produto, vão apreender, podem determinar aproveitamento condicional ou condenação total dos produtos ali fabricados, tá? Então, como ação fiscal, os fiscais eles podem impedir a produção ou a comercialização dos produtos por falha do processo. Então, as principais falhas encontradas são os procedimentos descritos, tudo bem bonitinho. Isso é importante salientar que documentação de gestão da qualidade não pode ser copiar-colar. Muitos profissionais, infelizmente, atuam dessa forma, e é lamentável, porque, eu fiz um procedimento, um programa de autocontrole da indústria de laticínio X, e aí eu fui para o laticínio Y, fui eu que fiz, eu levo. E, simplesmente, o programa, aquele procedimento descrito, não condiz com a realidade do laticínio Y. Então, acaba acontecendo desacordo, porque todas as evidências que estavam cabíveis, né, exequíveis para o laticínio X, não necessariamente é da mesma forma no laticínio Y. Então, acaba tendo desacordo, né? Outro tipo de falha encontrada na inspeção, plano de controle não assinado. Quem é que assina? O responsável técnico ou o responsável do setor, né? Então, eles precisam assinar e assumir a responsabilidade por aquilo que o gestor da qualidade, o gerente da qualidade, tá? Por aquilo tudo que a indústria está executando. Planilha de registro não preenchida. A inspeção chega lá, por exemplo, de surpresa e vai fazer uma inspeção, né? E as planilhas, porque não deu tempo, porque eu não tive tempo, foi um dia cheio de leite. A planta industrial ela é programada para receber 50 mil litros de leite para processar, e aí estava processando 70 mil, porque tinha leite demais, e acabou que os colaboradores não preencheram as planilhas de registro, e aí chegou a inspeção. Quando chega a inspeção, cadê? Aqui não está registrado, então não foi feito. Se não foi feito, então eles vão receber um relatório de não conformidade, tá? E se isso for recorrente, aí a indústria vai receber a autuação, tá? A descrição inadequada ou mesmo ausência de descrição dos procedimentos de higiene durante as operações industriais. O procedimento de higiene é uma condição sine qua non, é uma situação extremamente importante para que as empresas registrem o que realmente está sendo executado, porque as inspeções, elas não vão simplesmente aceitar copiar, colar, não vão aceitar o que não é aplicado na planta industrial. As instruções de trabalho desatualizadas, por exemplo, a forma de higienização de uma panela de requeijão, né? E aí mudou a panela de requeijão, trocou o equipamento, mas a instrução de trabalho mudou. A instrução de trabalho permaneceu. Quando essas instruções de trabalho não se atualizam com os equipamentos, com produtos de higiene, por exemplo, eu estava utilizando detergente alcalino clorado, né? E na minha instrução de trabalho estava dentro da higienização da minha panela de requeijão, tinha a utilização de detergente alcalino clorado. Só que mudou o fornecedor do detergente e agora eu só uso detergente alcalino e depois sanitizo com água clorada ou quaternário de amônia, ácido peracético, né? E a instrução de trabalho não foi atualizada. Isso quer dizer que, quando a inspeção estiver acontecendo dentro da indústria e a instrução de trabalho está dizendo uma coisa e na prática está tendo outra, vai receber um relatório de não conformidade. Então, ações corretivas também precisam ser registradas, tá? As ações corretivas, quando uma indústria recebe um relatório de não conformidade, elas não demonstram, e elas não demonstrarem os procedimentos junto aos produtos elaborados antes, durante a identificação,
e também a correção daquela irregularidade não vai adiantar, né? Por exemplo, procedimento de recolhimento, uma mussarela estava mole, né? E aí, lá no mercado, todas as mussarelas foram devolvidas, de um lote, de um mercado foram devolvidas. Mas como é que foi o procedimento de recolhimento, né, desse lote, que foi para o mercado A, B e C? Então, como é que esse procedimento de recolhimento foi executado? Quais foram as ações corretivas? Deficiência de registros, eles comparam dados auditados com os registros da empresa. Gente, mais uma vez isso. A compatibilidade com o que é planejado e com o que é executado. No caso de desvio, quais são as medidas corretivas que foram adotadas? As medidas corretivas adotadas estão descritas no plano? Se sim, no plano de ação. Por quê? Porque depois que o plano de ação ele é determinado pelos fiscais ou pelas auditorias, eles vão retornar e vão perguntar se realmente aquele plano de ação foi executado. E se aquele problema que foi identificado foi resolvido com as ações corretivas tomadas. Aqui. Então, a indústria tem que comprovar que a gestão da qualidade tem que comprovar, através dos programas de autocontrole, que todos aqueles itens da norma interna foram contemplados, as medidas foram adotadas e restabelecerem as condições sanitárias do equipamento, instalação ou produto, caso haja alguma não conformidade. Comprovar que as medidas preventivas adotadas evitaram a recorrência de alguma não conformidade encontrada e também devem fazer parte do programa da empresa se o sistema de inspeção federal vai ser envolvido ou consultado. Se a gestão da qualidade tiver alguma dúvida com relação a alguma não conformidade, essa gestão da qualidade deve entrar em contato com o sistema de inspeção federal, que mandou, né, aquele relatório de não conformidade, e ele precisa ser parte da empresa, né? Ele precisa ser consultado para que o plano de ação seja bem executado, para que a gestão da qualidade entenda que aquela não conformidade, de fato, vai ser contemplada, vai ser resolvida com o plano de ação, né? E se esse plano de ação aqui, se essas ações corretivas, elas vão ser consideradas adequadas para resolver a não conformidade. Se a empresa perceber que aquela medida, que aquela ação não está ok, ela pode modificar e se essa medida, essa ação corretiva deve constar no relatório de não conformidade. Tá? Existe uma coisa muito importante que se chama comunicação. Então, os profissionais que trabalham dentro da gestão da qualidade da indústria, eles têm que estar cientes que eles vão trabalhar com muita documentação, vai trabalhar diretamente com todas as auditorias, tanto de inspeção e fiscalização, como também as auditorias de terceira parte. E as auditorias, elas precisam estar de preferência, com todos os seus pontos resolvidos, né? E caso não tenha, esse plano de ação para que resolva, tá certo? Todas as não conformidades. Então, tá aí a importância sobre os programas de autocontrole dentro da indústria de laticínios, tá certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês, essa importância de programa de autocontrole na indústria. Muitos não gostam de falar sobre legislação, mas está aí a importância. Tá bom? Gostaria de agradecer pela atenção de todos, agradecer mais uma vez pelo convite e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada, tenham um bom evento e tudo de bom a todos.